Senhoras e senhores, quero ocupar os lugares de sua preferência para que possamos dar início à nossa programação, a agenda dos servidores públicos estaduais com os candidatos a governador do Estado do Espírito Santo. Uma boa tarde a todos. O Sindipúblico, sempre lutando por serviços públicos de qualidade, realiza hoje, já pela manhã, e hoje à tarde, a agenda dos servidores públicos estaduais com os candidatos a governador do Estado do Espírito Santo. Para acompanhar este debate, no período da tarde, nós convidamos para ocupar o seu lugar à mesa a presidente em exercício do Sindipúblicos, Maria Madalena de Lucena e Costa Lira. Também convidamos a diretora da Secretaria-Geral do Sindipúblicos, Eleide Bragança. E ocupando o seu lugar central nesta mesa, o candidato Roberto Carlos pelo PT. Nós estaremos fazendo neste momento a apresentação da dinâmica deste evento. O tempo de participação de cada candidato será de 1h30, entre apresentação, perguntas e respostas, assim compreendidas. A apresentação do candidato e seu programa de governo terá 6 minutos para a sua apresentação inicial. Depois nós seremos divididos em 3 blocos. No primeiro bloco teremos temas de interesse geral, da base de apresentação dos Sindipúblicos, com tempo estimado em 27 minutos. Durante o primeiro bloco, as perguntas serão ligadas aos temas gestão das políticas públicas, pilar das relações sindicais e valorização dos servidores públicos. Neste bloco, cada pergunta terá no máximo 2 minutos e o candidato terá 5 minutos, até 5 minutos para respondê-las, excluindo as perguntas de ataque pessoal. No segundo bloco, teremos perguntas da plateia. Os interessados deverão escrever as perguntas e entregá-las à coordenação do evento, a nossa equipe já conhecida pelo período da manhã, bastando levantar o braço e entregar as perguntas com o nome do candidato, já que teremos outros candidatos ainda na tarde. No período da tarde. Neste bloco serão no máximo 10 perguntas por escrito e o tempo estimado do segundo bloco é de 40 minutos. Durante este bloco, as perguntas deverão ter no máximo 1 minuto e o candidato terá 3 minutos para a resposta. No terceiro bloco, será realizada a leitura e entrega da pauta de reivindicações unificadas da categoria, da base dos Sindipúblicos, com o tempo estimado em 5 minutos. E o candidato terá mais 5 minutos para as suas considerações finais. Para melhor aproveitamento do evento, recomendamos que os celulares sejam desligados ou os mantenham no modo silencioso e os apoiadores dos candidatos evitem se manifestarem durante o evento utilizando palavras de ordem ou material de campanha dentro do recinto do encontro. Então, a partir deste momento, passamos com o painel à frente da mesa, onde serão observados os tempos. Nós, então, passamos a palavra ao candidato Roberto Carlos, pelo PT, para a sua apresentação. 6 minutos, candidato. Boa tarde a todos, boa tarde a todos. Quero saudar a Eleide e a Madalena, nossa presidenta, e todos os servidores públicos sindicalizados, todos aqueles que lutam pela valorização do servidor estadual. Bom, vou começar
fazendo uma breve apresentação nossa e do nosso plano de governo. Primeiramente, eu estou com uma curta vida pública de 10 anos. Fui eleito vereador na Serra em 2004, reeleito em 2008 e eleito deputado estadual em 2010. Filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 1987, ainda na época quando eu estava na universidade, do movimento estudantil. Entrei na política pela via do movimento estudantil e do movimento popular na Serra. A Serra tem um movimento popular muito organizado e nós tive a oportunidade de participar na coordenação da Federação das Associações de Moradores e participar ativamente na constituição do núcleo do Partido dos Trabalhadores em Parque Residencial Laranjeira e também nas lutas comunitárias daquele bairro. Eleito vereador em 2004, único vereador do Partido dos Trabalhadores, virei, na Câmara da Serra, virei o desaguador natural das reivindicações dos servidores municipais. À frente do mandato de vereador na Câmara da Serra, nós ficamos conhecidos pelas denúncias que nós fizemos a determinados privilégios na Câmara da Serra. Denunciamos e que teve repercussão nacional a aquisição de cadeiras massageadoras pela presidência da Câmara de Vereadores no valor de mais de R$4.000. Denunciamos e fomos contra o pagamento de jeton. Quando eu cheguei na Câmara da Serra, tinha 16 salários embutidos de forma legal, mas extremamente imoral. Era o famigerado jeton. Como é que era essa forma de salário a mais? O prefeito, combinado com a Câmara Municipal, convocava a Câmara no recesso. E pela lei orgânica, o recesso tinha que ser remunerado com o mesmo valor do vencimento do vereador. Então você tinha 90 dias de recesso: dezembro, janeiro, fevereiro e julho. Então o prefeito convocava a Câmara em dezembro, janeiro, fevereiro e julho e somava mais 4 salários no bolso dos vereadores da Câmara da Serra. Na primeira convocação extraordinária, eu tomei posse em janeiro de 2005. Na primeira convocação extraordinária, eu não aceitei o jeton, denunciei, devolvi o dinheiro, denunciei, a população da Serra foi para frente da Câmara da Serra e os vereadores imediatamente fizeram uma proposta de emenda à lei orgânica e acabaram com o jeton e nós também contribuímos para reduzir com o recesso. Lutamos e fomos contra o aumento do número de assessores na Câmara da Serra. Fiquei isolado nessa disputa contra o aumento do número de assessores comissionados na Câmara da Serra e, como eu perdi, eu não nomeei os 3 cargos que foram criados. Quando viro deputado, eu tenho a oportunidade de me transformar num deputado coerente com aquilo que fui como vereador. Fui primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa. E à frente da primeira secretaria da Assembleia Legislativa, nós cortamos 50% dos cargos comissionados na estrutura da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Eram 535 cargos comissionados na estrutura da mesa diretora, nós cortamos para 263 cargos. Quando nós cortamos esses mais de 200 cargos, recebemos telefonemas de desembargadores, procuradores, promotores, ex-governadores, senadores, para manter aquilo que é perdulário para o serviço público brasileiro, que são os cargos e comissões que drenam o recurso público para ampliar a presença de cabos eleitorais dentro da estrutura do Estado. E ao mesmo tempo, você não tem como valorizar o servidor efetivo. E nós, à frente da Assembleia Legislativa, eu fui primeiro secretário nos 2 primeiros anos e hoje sou o 2º secretário da mesa diretora, portanto sou ordenador de despesa. Nós fizemos um plano de cargos e salários histórico na Assembleia Legislativa e hoje o sindicato, o Sindilege, reconhece que nós avançamos em muito no pleito dos trabalhadores efetivos da nossa Assembleia Legislativa.
tinha uma faixa que era comum vocês verem à frente da Assembleia Legislativa, o 11,98. Esse 11,98 foi em função da mudança do plano econômico na introdução do plano real. Os servidores ganharam na justiça. E em 2009, eu não era deputado, foi acoplado ao salário dos servidores e o restante tinha que ser feito através de precatório por conta de ter sido transitado julgado. Então nós não podemos pagar esses 11,98 e agora o sindicato reconheceu e reconhece e já entrou na fila do precatório. Esse é a minha curta passagem na vida pública como vereador e deputado. Acabei meu tempo certo. Obrigado. Obrigado, candidato. Gostaríamos de lembrar que as perguntas da plateia já podem ser formuladas e entregues à equipe de apoio da organização, bastando levantar o braço, já para que nós possamos ter um dinamismo melhor em relação às perguntas que serão direcionadas para o segundo bloco. Após a apresentação do candidato, iniciaremos então o primeiro bloco de perguntas com o tema Gestão das Políticas Públicas. Considerando que em sucessivos governos temos vivenciado a precarização na gestão dos serviços públicos, destacando as áreas de assistência técnica, pesquisa, extensão rural, abastecimento, produção e defesa agropecuária, meio ambiente, segurança pública, sistema prisional, socioeducação, mobilidade urbana, segurança no trânsito e infraestrutura, sabedores que dentre os principais fatores que contribuem para esta precarização estão se destacando: A. Terceirização do serviço. B. Manutenção de números excessivos de cargos comissionados e contratações temporárias e carência de concursos públicos. C. Tráfico de influência e fisiologismo. D. Falta de transparência e de participação democrática dos servidores na implementação dos projetos. Pergunta, candidato: quais as medidas efetivas estão planejadas em seu projeto de governo para combater esta precarização? 5 minutos. É evidente que eu aproveito essa pergunta para ainda falar um pouquinho da nossa gestão à frente da Assembleia Legislativa. Eu fui o presidente do concurso público da Assembleia Legislativa, com 141 vagas ofertadas pela Assembleia Legislativa, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que tinha um histórico muito ruim de realização de concurso público. O concurso público mais famoso da Assembleia Legislativa ficou conhecido pelo nome do pai do concurso público, que, só para vocês terem uma ideia, se vocês conversarem com os servidores públicos da Assembleia mais antiga, eles vão dizer que naquele concurso de 94 teve 3 listas de aprovados. Uma lista às 6 horas da tarde, outra lista às 22 horas e a última lista à meia-noite. Foi um concurso que ficou conhecido na história política do Espírito Santo como uma vergonha. E eu presidi o concurso público da Assembleia como presidente. Eu, sabendo do histórico de concursos complicados na Assembleia Legislativa, eu instituí uma comissão externa de acompanhamento do concurso público, com a presença do SIGLEGES, da ARSAL, da OAB, do Sindicato dos Jornalistas e outras entidades de classe. Fizemos o concurso mais transparente da história do Espírito Santo. Quando concluímos o processo seletivo, nós recebemos uma carta de um promotor público que acompanhou, parabenizando pela transparência do concurso público na Assembleia. E o sucesso do concurso público você mede infelizmente, com o percentual de saída dos servidores. Hoje, no judiciário, nós temos em torno de 20% de saída de servidores que entraram no último concurso. Por quê? Porque essa garotada, eles ficam se preparando para fazer concurso e vão fazendo cada vez mais concurso e vai sair. Entra aqui e sai. Eles chamam de concurseiros. Na Assembleia, nós temos uma taxa de 30%. Dos 9 procuradores que entraram no concurso que eu presidi, 4 já saíram. E
e todos eles passaram no concurso de juiz federal. Isso demonstra o sucesso do concurso que nós colocamos. Nós, à frente do governo do Estado, vamos reduzir os cargos comissionados hoje existentes na administração pública estadual. Vamos potencializar a ESEF, que é a Escola de Ensino do Serviço Público, para dar formação continuada aos nossos servidores. Manteremos o que eu sempre mantive ao longo dos meus mandatos, o respeito e o diálogo com os servidores públicos. Eu sou filho de servidor público federal e eu acredito que a alma da administração pública são os seus servidores. Os servidores têm que ser respeitados, tanto no trato do diálogo, no local de trabalho. Quero ressaltar que quando eu era vereador da Serra, o secretário de administração, em plena semana do Dia do Servidor Público, ele retirou dos servidores, mais de 200 servidores, como eu me lembro aqui que deu uma fugida, quando a pessoa, tirou a insalubridade de mais de 200 servidores, contratou uma empresa picareta que fez em cima do papel um rascunho de plano e retirou a insalubridade. Eu, como vereador, puxei uma audiência pública, chamei o Serese, transforma essa sigla Serese para mim, que é alguém que eu não anotei. Serese é aquele instituto da Fundacentro de Saúde do Trabalhador, mas eu não tenho direitinho a sigla não, porque Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. Muito obrigado. Nós chamamos o Serese fez um estudo belíssimo e apontou que muitos daqueles que recebiam insalubridade tinham que continuar recebendo e outros que não recebiam tinham que passar a receber. Apresentamos na Câmara e o prefeito teve que se curvar ao laudo técnico e bem elaborado pelo Serese. Essas são as nossas credenciais na vida pública. Valorização do servidor, não por discurso, é a nossa prática no mandato de vereador e no mandato de deputado estadual. E vocês, servidores, sabem disso, porque sempre quando os servidores públicos estiveram na Assembleia Legislativa, o deputado Roberto Carlos sempre esteve à disposição para discutir com vocês, e daqui a pouquinho eu vou ter que sair, porque tem o projeto dos servidores do Tribunal de Justiça e eu quero votar a urgência desse projeto. Obrigado, deputado. Passamos agora ao segundo tema ainda do primeiro bloco, que é pilar das relações sindicais. Considerando que está assegurada na LC 46 de 94, a negociação coletiva permanente para dirimir as demandas das relações de trabalho entre as diversas categorias do funcionalismo público estadual e o Estado, e que na prática tal diretriz não é implementada. Haja vista a permanente falta de diálogo com as representações, prevalecendo sempre as intransigências dos gestores em não estabelecer um canal permanente de negociação, fazendo com que o diálogo entre o Estado e as representações de trabalhadores públicos se torne letra morta da nossa legislação. Pergunta, candidato: qual é a sua visão a respeito da negociação coletiva como forma de dirimir as demandas dos servidores públicos e qual é a sua proposta para assegurar de forma efetiva a negociação permanente com as entidades representativas das categorias? Eu vou agora botar um pouquinho o dedo na ferida, e eu acho que por isso que é importante as candidaturas que estão postas. O Espírito Santo, nos últimos anos, foi necessária uma aliança ampla para se governar, mas essa aliança ampla acabou jogando muitas coisas para debaixo do tapete. E esse processo é importante para a gente tirar a sujeira debaixo do tapete. Se debate muito no Espírito Santo a questão do custeio, eu não consigo conversar com as categorias, nem dar aquilo possível por conta da lei de responsabilidade fiscal, mas, ao mesmo tempo, esses mesmos agentes políticos que colocam empecilho para a valorização do servidor são os mesmos que forneceram isenções fiscais bilionárias para segmentos econômicos do Espírito Santo e que não são muitos
os segmentos agraciados por essas isenções. O nosso comportamento na vida pública é um comportamento de transparência e participação. Nós teremos, com certeza, canais de negociação coletiva, nós teremos, com certeza, canal de participação, de discussão daquilo que é possível e daquilo que merece o servidor público. Eu também, eu não jamais vou fazer dos meus mandatos um objeto de querer só palma. Já fui vaiado por servidor público na Câmara dos Vereadores da Serra, porque tinha um debate em questão que eu era contra. Então eu sou uma pessoa de posição. E, à frente do governo do Estado, nós e vocês, como servidores públicos, conhecem muito mais a legislação, conhecem o orçamento, conhecem limitações de orçamento. Por isso, não existe milagre. Para você fazer uma valorização consistente dos servidores, você tem que apertar o cinto em algum lugar. E nós sabemos aonde que tem que apertar. A máquina estadual, ela está inchada. Nós, só nessa legislatura, cansamos de criar cargo em comissão e de designação temporária para a máquina estatal. O nosso compromisso é com a ampliação dos servidores efetivos. Concurso público é a melhor forma de se entrar no serviço público, e não aquele porque tem a filiação partidária, ou porque tem a indicação de um deputado, ou porque tem uma indicação do prefeito. Então nós temos um compromisso, primeiro, com o concurso público; segundo, com a qualificação ou formação continuada dos nossos servidores, fortalecendo o Exército. E no que diz respeito às relações trabalhistas, negociação, será um governo democrático, será um governo que vai negociar com as diversas categorias dentro da realidade orçamentária, mas tendo como principal vertente a valorização do servidor público, que é a alma do setor público. Se as políticas públicas chegam naqueles que mais precisam, e o nosso governo, e aí eu falo, todos os governos do PT, o governo federal, do presidente Lula e da presidenta Dilma, foi, ao longo desses 12 anos, governo que, sobretudo, colocaram o povo no orçamento. O povo entrou no orçamento. Por isso que a elite brasileira está urgindo, por isso que a elite brasileira está com raiva, está gritando e estão buscando alternativa para derrotar esse projeto. Porque esse projeto é um projeto que acaba com a miséria, é um projeto que dá formação profissional, que dá saúde e educação com dignidade à nossa população. Então, o povo vai estar no nosso orçamento. E como nós falamos que o povo vai estar no nosso orçamento, é evidente que o Estado precisa funcionar e os seus servidores têm que estar satisfeitos para funcionar e bem atender e bem prestar o serviço público. E esse é o nosso compromisso. Obrigado, candidato. Passamos então ao terceiro tema, que é a valorização dos servidores públicos. Considerando que o serviço público só é possível graças ao empenho dos servidores públicos e sua atuação é diretamente proporcional às condições de trabalho e infraestrutura para uma efetiva prestação de serviços públicos de qualidade à sociedade, e sabedores de que o salário dos servidores há anos sofre arroxo em virtude de correções inferiores aos índices inflacionários, do valor ínfimo do auxílio alimentação, das condições de trabalho, que sequer respeitam a legislação de saúde e segurança do trabalho. Pergunta, candidato: em seu plano de governo, existe a previsão de valorização, profissionalização e reestruturação das carreiras públicas do Estado? Começo a responder com a nossa experiência administrativa na Assembleia Legislativa. Para dizer para vocês que nós temos compromisso com o recurso público, com a valorização, mas nós não temos compromisso com, vamos dizer assim, pactuagem, muito menos com irresponsabilidade com o dinheiro público. Todos vocês sabem que uma coisa é o orçamento do Estado, do governo do Estado, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas e do Ministério Público. Ora, nós temos folga orçamentária na Assembleia Legislativa, mas nós não podemos entender essa folga orçamentária como um direito de eu fazer o que
quiser lá na Assembleia Legislativa, porque o servidor da Assembleia Legislativa ele tem que ser valorizado, mas eu não posso colocar um plano de cargo e determinadas vantagens para o servidor do Legislativo, porque nós temos folga orçamentária. E quando veio a perspectiva de aumento absurdo do ticket de alimentação na Assembleia, nós fizemos para R$800. Queriam 1.500, 2.000 que nós tínhamos folga orçamentária. Eu falei com ele, não brigo com dinheiro público. Hoje nós temos folga orçamentária. Daqui a pouquinho nós vamos estar tendo que pedir complementação para a Assembleia, suplementação de orçamento para a Assembleia, para pagar ticket de alimentação de R$1.500, R$2.000. E outra coisa, eu não aceito colocar esse valor, porque nós temos folga orçamentária, sabendo que o valor do ticket de alimentação do Executivo é uma vergonha. É uma vergonha. Então, ou nós, aqui no Espírito Santo, passamos a falar sério. Por que o servidor do Tribunal de Justiça, o servidor do Ministério Público, o servidor do Tribunal de Contas e o servidor da Assembleia Legislativa tem um tipo de alimentação, e por que o servidor do Executivo tem outro? Da onde sai o dinheiro que paga o tipo de alimentação da Assembleia Legislativa? Do orçamento do Estado, do dinheiro do povo, dos impostos arrecadados. Da onde sai o valor do tipo de alimentação dos juízes, que é de mais de R$1.000, do orçamento do Estado, do dinheiro do bolso do povo? Aliás, o Ministério Público não tem ticket de alimentação não, os promotores. Eles têm ticket caviar, que é mais de R$1.600 o ticket de um promotor. Estou mentindo? Então, como é que pode o dinheiro do Estado dar um ticket de alimentação de R$1.600 para um promotor, dar um ticket de alimentação de R$900 no Tribunal de Justiça, R$800 na Assembleia Legislativa e dar de 200? Eu estou aumentando antes da hora. Divide pelo número de dias da semana. Já fizeram essa conta? Não dá. Aí eu não quero falo com vocês, não quero fazer nenhuma promessa que eu não possa cumprir. Vocês, mais do que eu, lembram, quando o Vitor Buarque assumiu o governo, ele deu um aumento de 25% ao servidor público estadual e não conseguiu pagar. Nós vamos abrir a caixa de Pandora. Nós vamos abrir o orçamento. Nós vamos discutir junto. Se tiver condições de dar 250, nós vamos dar 250. Se não tiver condições de dar 250, nós não vamos dar 250, mas nós vamos fazer com vocês sentados à mesa. Todos os mandatos que eu exerci, eu nunca toquei essa mão em dinheiro público. Eu sou ordenador de despesa e a Assembleia Legislativa tem um orçamento de R$170 milhões. É maior do que 70% do orçamento das prefeituras do Estado. Eu nunca fiz conversa enviesada com nenhum prestador de serviço da Assembleia. Eu nunca conversei com nenhum empresário que presta serviço na Assembleia. Então, isso aqui é mão limpas. E ele tem que morrer limpas, que é um compromisso que eu tenho com meu pai e minha mãe que já se foram. Então, vocês podem ter certeza que o orçamento do Estado, nós vamos enxergar o orçamento do Estado e aonde tiver margem, aonde tiver que cortar para valorizar servidores, para fazer investimento para a população mais pobre, vocês podem ter certeza que nós vamos fazer. E nós temos esse compromisso com vocês, que não é um compromisso de bravata e não é um compromisso de palanque, é um compromisso de vida, é um compromisso que já está consignado nos mandatos que eu exerço. Obrigado, candidato. Em relação à correção anual dos salários, qual o seu entendimento? Eu vou falar o nome de um fantasma aqui para vocês. Posso falar? O meu entendimento é o mesmo da Procuradoria-Geral do Estado. Olha o lugar para empacar as coisas, hein? Recentemente, nós tivemos uma paralisação do magistério. Eu quero dizer para vocês, em alto e bom som, eu, governador, nós vamos fazer investimento histórico na educação.
A educação será a prioridade e nós não vamos permitir, depois eu volto à sua pergunta, e nós não vamos permitir que o Espírito Santo seja esse estado que mais mata jovens negros no país. Nós não vamos permitir. E como que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar o efetivo policial e aumentar a repressão policial? Não. Nós vamos aumentar o recurso de políticas públicas para a juventude, na área da educação, na área da cultura, do esporte, e nós vamos tirar essa garotada das garras do tráfico de drogas. E hoje o que se prende no Espírito Santo é pequeno traficante que está ali no quarteirão passando bucho de maconha. Eles não pegam a cabeça do tráfico, até porque a delegacia de tráfico entorpecente não está equipada para pegar a cabeça do tráfico, está equipada apenas para pegar aquele traficantezinho da Serra, de Laranjeira, de Planalto Serrano, e nós vamos estudar. Falei isso para dizer para vocês que a educação será a nossa prioridade. Mas em relação a a valorização, me resgata a questão dos... peguei o fio da meada. É porque eu estava falando da greve do magistério. E a greve do magistério, a PGE, por isso eu comecei brincando falando da PGE, ela de forma equivocada disse que não podia fazer a reposição das perdas inflacionárias, que o magistério parou mais de 30 dias. Podia sim, e a nossa Procuradoria na Assembleia Legislativa emitiu um parecer dizendo que podia. A lei eleitoral não impedia de se fazer a recomposição da perda inflacionária. Ela não permite dar aumento de ganhos reais durante o período da eleição. E foi uma bravata vendida para o magistério. Como sempre, a bravata no serviço público, ela vem com o crivo, o crivo, entre aspas, da Procuradoria-Geral do Estado, como se fosse o órgão responsável a dizer o que é certo e o que é errado. Se vocês lembram muito bem, a lei do ficha limpa no Supremo Tribunal Federal, na Corte Máxima que decide e dirige as questões constitucionais, ela ficou 5-5. Ora, e a Procuradoria-Geral do Estado, então, quando ela dá um parecer, não existe mais nenhum outro parecer que possa se contrapor. Então, nós não vamos burocratizar, nós vamos fazer diálogo aberto, nós temos compromisso com a valorização e recomposição de perdas, mas nós também sabemos que o orçamento é finito e as demandas são infinitas. Como que a gente faz isso? Naquela pergunta original, com transparência e com um debate com as categorias e principalmente os sindicatos de servidores públicos, de forma aberta, abrindo a caixa de Pandora e mostrando os números. Nós conhecemos os números, existe margem sim. Nós temos um problema no Espírito Santo e no setor público brasileiro como um todo. O setor público brasileiro, ele foi ocupado ao longo da história de forma perdulária e quase sempre a ocupação dos postos públicos quase sempre associado ao patrimonialismo e ao clientelismo. Vou dar um exemplo para vocês. Na Serra, na década de 80, no início da década de 80, na Serra, meada da década de 80, teve um concurso público na Serra. E esse concurso público passou uma pessoa que estava no Iraque. Ora, quantos que vocês já ouviram falar de fraude em concurso público? Vamos ser transparente aqui. Operação Naufrágio. Operação Naufrágio. Ficou consignado na Operação Naufrágio que o Tribunal de Justiça fez concursos fraudulentos. Tribunal de Justiça. Então, nós podemos estar sendo julgados por juízes que entraram em concurso questionado, não por mim, mas pela Polícia Federal que fez a operação. Ora, esse é o Estado brasileiro. E na hora que o servidor que entrou na garra, estudou, perdeu hora de sono, passou no concurso público na garra, na hora que ele vai fazer a reivindicação, a gente fala, não, mas lei de responsabilidade fiscal limita. Inchado o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, ele poderia ser muito mais eficiente se tivesse, em todas as esferas, concurso público sério, que a gente sabe, e eu aposto nisso, no concurso público, até porque já lecionei em pré-concurso e sei a qualidade do servidor que entra em concurso público. Então, nós temos um compromisso, sim, com a valorização e com a reposição, mas sempre olhando o orçamento de forma transparente com a categoria. Obrigado, candidato.
O que o senhor considera como valor adequado a ser pago a título de auxílio alimentação, já apresentado pelo candidato à desproporcionalidade do Executivo, Legislativo e Judiciário? Gente, eu não recebo auxílio alimentação. Recebia quando era professor da rede particular. Eu acho que o auxílio alimentação, o próprio nome já diz, ele tem que ser um valor compatível para que o servidor ou o funcionário ou o operário possa almoçar. Eu trabalhei na carga industrial, na iniciativa privada. Eu não tinha auxílio alimentação, porque eu almoçava na empresa. A empresa fornecia a alimentação. Então o meu auxílio alimentação era zero. Mas aquele almoço na carga industrial, se eu fosse almoçar em qualquer restaurante, era coisa de 15, 20 reais. 20, 25 reais. Olha, eu almocei aqui do lado, antes de chegar aqui para vocês, foi aqui do lado do Alias. Minha conta deu um almoço e um suco, 21 reais. É mais ou menos isso, 18, multiplica pelo número de dias trabalhados e ponto. Né? Hoje esse valor não dá. Esse valor não dá para almoçar, então tem que mudar o nome. Tem que ser assim, um auxílio para você tentar almoçar alguns dias do mês. Né? Mas esse valor aí não pode ser considerado auxílio alimentação. Nós vamos melhorar esse valor, porque esse valor conspira contra a lógica de os demais poderes que, no caso da Assembleia, multiplica por 4 vezes esse valor. 7 vezes. 7 vezes. Então, nós não temos compromisso nenhum Judiciário 15. E nós não temos compromisso com esse estado de coisa e temos compromisso com a melhoria desse valor. Eu não sei qual é o valor pleiteado pelos servidores, eu não sei, e eu não arriscaria a dizer aqui um valor. Mas esse valor atual, ele não condiz com a realidade da região de Vitória, e vocês já viram recentemente, Vitória é uma das cidades que tem o valor da alimentação mais cara do Brasil, junto com São Paulo e Rio de Janeiro. Todas as pesquisas nacionais que se faz no Brasil, Vitória está entre as 5 capitais mais caras no que diz respeito ao almoço. Então, é incompatível esse valor. Obrigado, candidato. Mas no bloco 3 o senhor estará recebendo a pauta de reivindicações dos servidores e o senhor poderá tomar ciência de tudo isso. O senhor entende que os servidores que recebem pela modalidade de subsídios também têm direito ao auxílio alimentação? Primeiro, eu quero discutir um pouquinho essa modalidade. Na educação foi feita essa modalidade, o que fez com que grande parte dos servidores, principalmente os servidores mais novos, migrasse para o subsídio. E você não teve e não tem hoje um plano de carreira no magistério. Então, primeiro, eu não sou contra a modalidade de subsídio, mas eu sou favorável a um plano de carreira. Fizemos isso na Assembleia Legislativa. Instituímos o subsídio, mas ao mesmo tempo estruturamos as carreiras. Então hoje o servidor da Assembleia, ele sabe quanto que ele vai receber quando aposentar. E grande parte dos servidores migraram para o subsídio e lá está pacificada essa questão. Em relação aos servidores que recebem subsídio e deve ou não receber o tipo de alimentação, eu não sei qual é a reflexão, e aí eu tenho que ser sincero com vocês, qual é a reflexão em relação à legislação. Precisaria tomar uma posição da legislação, se é permitido. O ideal é que sim, mas eu não vou responder em função, e você sabe muito bem, não adianta eu falar uma coisa aqui que ela não pode ser efetivada na prática. Então eu não sei se na construção do subsídio eles incorporaram esse valor do tipo de alimentação. Não sei. Então, como eu não sei, eu não vou emitir uma opinião sobre isso. Obrigado, candidato. O senhor considera que a isonomia salarial entre carreiras de igual atribuição e responsabilidade deve ser implementada? E não só no discurso. Considero que sim,
o Gerson é testemunha disso, nós estamos numa batalha, numa luta muito grande. São várias carreiras, mas sobretudo, tem duas em particular que a gente atuou de forma mais direta. Um são os advogados autárquicos, né, que nós estamos discutindo com eles, discutindo com o governo, e discutindo com a PGE, e tem avançado um pouco. E outra é aquela carreira nossa dos analistas, especialistas de políticas públicas e sociais. Eles têm basicamente as mesmas atribuições da lá consignada da legislação e eles têm vencimentos diferentes. Então, nós precisamos alinhar isso. Eu particularmente acho que mesmo... Nós temos um problema no Brasil, né? Isso aí nós temos um problema no Brasil. Qual é o problema que a gente tem no Brasil? É que se criou-se uma áurea sobre determinadas profissões, vamos dizer assim, as profissões do punho de renda, né? O médico, eu cansei de brigar lá na Serra, quando chegava a mensagem de aumento para os servidores na Serra. O salário, o percentual do médico era diferenciado dos demais servidores da saúde. Ora, eu não entendo saúde centrada no médico. Eu entendo saúde centrada no médico, no assistente social, no enfermeiro, no técnico, no auxiliar de enfermagem, mas infelizmente o lobby ou a pressão, né, de determinadas categorias acaba fazendo com que eles não precisem nem se sindicato, eles conversam por cima e o setor público brasileiro vem aceitando isso. E aceitando isso de forma até, de certa forma, porque não tem profissional no mercado. Não tem profissional no mercado. Tenta abrir uma faculdade de medicina. Existe um lobby do Conselho Federal de Medicina para não abrir muitas vagas de curso de medicina, porque, segundo eles, não pode popularizar essa profissão. Não é isso? Então, cria-se uma reserva de mercado e se pressiona o Estado e paga se quiser, senão a gente vai para a iniciativa privada. Então, esse tipo de coisa acontece no país. E acontece também com as carreiras jurídicas, né? Eu, particularmente, acho que, e aí a gente tem que ver uma forma que a gente tem aí um entrave de legislação, mas eu, particularmente, acho que tem curso superior. Se o cara formou em Direito, parabéns para ele. Se ele formou em Medicina, Odontologia, Psicologia, Geografia, História, se ele está no serviço público, ele tem que ter uma carreira valorizada com um curso superior. E isso, infelizmente, no serviço público brasileiro não existe. Em alguns países existe, mas aqui não existe, porque as carreiras dos punhos de renda não permitiram e não permite isso. E a legislação também, às vezes, atrapalha. Mas nós defendemos, Leonardo, a gente defende que a valorização, por exemplo, no âmbito do Plano Nacional de Educação, nós vamos implementar as